Este material didático é parte do conteúdo da disciplina Iniciação à Pesquisa Científica 2 da Faculdade de Medicina da UFMG e deve ser utilizado apenas neste contexto. O nosso assunto de hoje são as variáveis categóricas e como descrevê-las. Antes de falar das variáveis como um elemento vital para a análise estatística, vamos falar como esse assunto se insere no contexto da saúde. O pensamento clínico é aquele que, sensibilizado pela teoria e com base científica, irá prover inteligibilidade aos dados clínicos coletados na prestação de cuidados. Fundamentado por informações confiáveis e pelo raciocínio clínico, o profissional de saúde estará melhor preparado para tomar decisões. Os dados de saúde são coletados nas pesquisas científicas e também são adquiridos ao longo da prestação de cuidados por diferentes profissionais, técnicas e cenários, quando esse profissional, aliado à prestação de cuidado, faz os seus registros. Em quaisquer dos dois propósitos, ciência ou prestação de cuidados, esses dados podem gerar informação útil e até conhecimento novo com o apoio da estatística. O pensamento estatístico envolve a análise de variáveis dentro de contextos de interesse. A saúde é um deles. Dados ou variáveis para estatística, quando bem coletados e analisados, são armas poderosas a favor da solução de problemas coletivos e individuais em saúde. O pensamento computacional tem se juntado a esse contexto mais recentemente, transformando em dígitos computáveis grandes volumes de dados clínicos. A importância de mais esse elemento possui implicações práticas, pois a forma como os dados são obtidos influencia na interpretação das informações que são geradas por eles. Mas o que são variáveis? As variáveis são observações que buscam representar um contexto de forma que possamos analisá-las matematicamente. Por exemplo, a idade de um paciente, o sexo, o valor da glicemia de jejum, a intensidade da dor leve, moderada, intensa, o estado de saúde, grave, não grave, o histórico de doenças como hipertensão, presente, ausente, diabetes, presente, ausente. Em estatística, esse conjunto de dados, esses dados que são coletados, eles podem ser classificados basicamente em dois tipos, os numéricos e os não numéricos ou categóricos. O tema de hoje é sobre essas variáveis não numéricas ou categóricas e como podemos resumi-las com a estatística descritiva. As variáveis categóricas são aquelas que foram coletadas de forma a expressar atributos, nomes ou rótulos. Por exemplo, o sexo, a cor da pele, a profissão. Elas se dividem em nominais e ordinais. São ordinais quando seus níveis de mensuração indicam uma ordem, por exemplo, grau de ansiedade, leve, moderado, intensa. E são nominais quando as categorias não possuem a lógica da ordem, por exemplo, sexo, masculino ou feminino. Quando suas classes só possuem duas opções, são chamadas de nominais dicotômicas. Mas para ser categórica, nem sempre a variável é desprovida de um número. O número de um prontuário hospitalar, o CPF, a carteira de identidade, são indicadores numéricos, mas na verdade são rótulos. E eles não podem ser resumidos pela média e desvio padrão, como no caso das variáveis quantitativas. As variáveis categóricas são resumidas expressando uma contagem ou uma proporção. Veja nessa imagem, à direita, um único paciente, à esquerda, uma base de dados em um software estatístico. Cada linha representa um caso e cada coluna uma variável. Os dados aqui inseridos isoladamente não dizem muito a respeito da situação geral de todos os indivíduos representados nessa base. Essa paciente, provavelmente, representa apenas uma das linhas dessa base de dados.
Para analisar esse conjunto, precisamos descrever estatisticamente as variáveis, uma a uma. E essa é geralmente a etapa inicial de uma análise estatística mais complexa, que geralmente vem a seguir. Agora, vamos falar das medidas resumo das variáveis categóricas. Na estatística descritiva, estamos interessados apenas em descrever, mas não um caso, todo um conjunto de variáveis. Isso inclui quantas são as suas características matemáticas. As variáveis categóricas, elas são geralmente resumidas por contagem. Contagem simples, que chamamos de frequência simples, frequência relativa, que é uma proporção, é a frequência simples dividida pelo total, e frequência acumulada. Veja esse exemplo retirado do boletim matinal da Covid-19 da Faculdade de Medicina da UFMG. A variável categórica nesse caso é testar positivo para Covid. Confirmado, então, a doença por um teste laboratorial. O número de casos novos representa, então, a medida resumo frequência absoluta no dia 25 de julho. O número de casos acumulados ao longo do tempo, confirmados, recuperados e óbitos acumulados, são, portanto, representações acumulativas de dados dia a dia. Agora veja a diferença da medida resumo quando ela é apresentada na forma de uma frequência relativa. Ela expressa uma proporção. Nesse caso, em que nós temos a frequência de mortes por Covid por milhões de habitantes em diferentes países, esse tipo de informação é obtida a partir de uma variável categórica, no caso, morte por Covid, ajustada pelo número de habitantes do país. Isso facilita e permite a comparabilidade entre cenários. Nesse gráfico de barras, nós vemos que até o dia 22 de abril, o cenário apresentado aí entre os vários países mostra um número que permite uma comparação entre esses países. O número de mortes em cada país foi dividido pela população desse país e multiplicado por 1 milhão. Até parece que o Brasil está muito bem, não é mesmo? Mas nesse momento, em abril, a disseminação da doença só estava começando. Para isso, então, nós chamamos a atenção de que mesmo o dado representado adequadamente em uma ilustração não deve ser analisado fora de seu contexto. Agora, vemos nessa ilustração que a variável categórica óbito por Covid-19 em Minas Gerais até o dia 24 de julho foi apresentada de duas maneiras, como frequência absoluta e como frequência relativa dentro das classes da categoria sexo masculino e feminino. Do total de contagem de óbitos nesse dia, nós temos 2.315 pacientes, dos quais 1.088 eram mulheres e 1.227 eram homens. Portanto, esses números são contagem simples, são as frequências absolutas. E a representação no gráfico, 47% e 53%, são as frequências relativas. A frequência relativa é também uma probabilidade. Lembre-se que a probabilidade é o número de possibilidades de um evento dentro do total de possibilidades. Então, assim, da mesma maneira que nós podemos dizer que a probabilidade de sair o número 3 em um dado jogado ao acaso é 1 dividido por 6 faces, ou 16,7%, nós podemos dizer também que a probabilidade de uma pessoa que foi a óbito por Covid em Minas Gerais ser do sexo feminino é de 47%. Essa descrição estatística de um conjunto de dados aparentemente simples é muito utilizada. Quando empregada dentro de um contexto e mantendo uma visão crítica sobre as medidas resumo e o que elas representam no mundo real, a análise de frequência pode ser muito útil e vem sendo largamente empregada nos indicadores de saúde
e no controle da pandemia. Uma outra coisa importante nesse assunto da representação descritiva é saber interpretar as ilustrações corretamente. As variáveis categóricas, quando resumidas, podem ser apresentadas em tabelas ou em gráficos. Agora, com esses conhecimentos básicos, você já é capaz de ler e interpretar corretamente uma tabela descritiva de variáveis como essa, que foi retirada de um artigo científico. Essa tabela apresenta de forma descritiva as variáveis categóricas tabagismo, sedentarismo e sobrepeso dentro de um grupo de pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e total. Veja que ela traz o número absoluto, N, ou a frequência absoluta, e a frequência relativa para cada uma das variáveis na ocorrência sim e na ocorrência não. Agora veja essas representações gráficas. As formas de apresentação gráficas de variáveis categóricas são inúmeras. Aqui nós podemos ver um gráfico de setor ou de pizza à esquerda e um gráfico de barras à direita. No gráfico de setor, você se lembra que falamos há pouco, o número de óbitos por Covid-19 em Minas Gerais foi distribuído por sexo. Nessa representação, o total deve somar 100, pois as categorias masculino e feminino são excludentes e formam parte de um todo. Portanto, um gráfico de setor só pode ser utilizado assim para representar as partes de um todo de forma que somem 100%. Já no gráfico de barras à direita, a frequência de lavagem de mãos com frequência obtida em um questionário foi apresentada em 3 barras. A primeira barra é o grupo total e 84,6% é a frequência com que todos os respondentes do questionário afirmaram realizar a lavagem de mão com frequência. A segunda barra são os homens e a frequência com que eles afirmaram estar cumprindo essa medida protetiva, 80,2%, e a última barra ou terceira é a frequência com que as mulheres responderam positivamente essa pergunta. Portanto, não necessariamente essas 3 barras vão somar 100%, como no gráfico de setor. E, finalmente, esse é um gráfico de frequência frequência acumulada. Ele recebe um nome especial, é chamado de gráfico de Pareto. Ele ilustra locais de acidente de trabalho em uma construção civil obtidas num estudo. No eixo X, nós temos os locais de acidente. No eixo Y, à esquerda, nós temos a frequência absoluta, o número de vezes que ocorreu em cada um desses locais, e na direita, a frequência relativa. A linha que se forma no alto é a frequência acumulada. Ela traz progressivamente a soma da frequência das categorias anteriores. Assim, por exemplo, podemos dizer que 50% dos acidentes de trabalho na construção civil ocorreram no ambiente civil ou em andaime.